Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Como tem sido os dias de vocês? Tudo tranquilo? Vocês vêm fazendo as atividades, assistindo aos vídeos, me acompanhando, gente, aqui na plataforma? Eu espero que sim. E eu peço que vocês continuem colocando, tá? Aqui nos comentários que estão fazendo as atividades e assistindo aos vídeos. Eu olho tudo. Então isso é muito importante para mim, tá bom? Então agora, antes de iniciar com a nossa aula de hoje, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês, como eu já falei, continuem me dando esse retorno, esse feedback, tá? Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Meus amores, vejam só. A gente vai trabalhar hoje em português com artigo, tá? Que eu acredito que vocês já conhecem, já ouviram muitas vezes tia Carla falar sobre artigo, certo? Os artigos, meus amores, eles vão vir precedidos, eles vão vir antes de um substantivo. O artigo, ele vem antes de um substantivo, certo? Ele vem antes de um substantivo, tá? E o artigo, meus amores, ele pode ser definido. E aí eu vou colocar o exemplo para vocês. A, O, as e os. A e O está no singular, tá? E as e os está no plural, certo? Por quê? Artigo definido. Porque quando a gente coloca numa frase, coloca esse artigo antes do substantivo, a gente consegue identificar ao que ele se refere, ao que o artigo está se referindo. Vou dar aqui um exemplo. A escola. Eu consigo identificar a que eu me refiro. Eu refiro à escola. Eu sei o que eu estou me referindo aqui. Já os artigos indefinidos, tá? Que vão a ser indefinidos, que vão a ser uma, singular, olha, e uns e umas, plural. Eu não consigo, gente, identificar ao que esse artigo se refere. Porque se eu colocar aqui assim, uma escola, eu não sei qual é a escola específica. Eu apenas sei que é uma escola. Agora, se eu coloco a escola, eu entendo a que escola me refiro. Então, essa é a diferença do artigo definido, que é quando a gente consegue identificar qual é o substantivo a que está sendo referido, e o artigo indefinido, que a gente não consegue identificar com propriedade ao que ele se refere. Daí ele ser um artigo indefinido. E vocês estão vendo que tanto os artigos definidos como os indefinidos vão ter sua forma no singular e sua forma no plural, né? Então, artigo definido singular, a e o, tá? Artigo definido plural, as e os pássaros, as casas, tá? Até porque vocês sabem que eu iniciei essa aula falando que o artigo, ele vai vir antes de um substantivo. Ele vem precedido de um substantivo. Antes de um substantivo. Indefinidos, uma, singular, e definido, e no plural de indefinidos também, uns e umas, plural. Umas casas, né? Umas escolas, tá? Então a gente não consegue especificar a qual substantivo ele se refere quando ele está usando o artigo indefinido. Então aí, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para a página 92.
E aí na página 92, a gente tá trabalhando com o artigo, né? Só que em gramática. E aí eu tenho o seguinte. Leia o trecho do poema Como Hei de Comparar-te a um Dia de Verão, de William Shakespeare. Vejam só. Como hei de comparar-te a um dia de verão? És muito mais amável e mais amena. Os ventos sopram os doces botões de maio e o verão finda antes que possamos começar. Então vejam só, aqui eu tenho, olha só, um dia. Eu não sei qual dia específico, eu sei que é um dia. Aí eu tenho os ventos, refere-se aos ventos. Os doces, refere-se aos doces em específico, né? A gente consegue ter essa distinção, fica claro pra gente ao que ele se refere, tá bom? Então vejam só. Observe as palavras destacadas no texto. Elas indicam o gênero feminino ou masculino e o número singular ou plural do substantivo a que se referem. Quando o poeta coloca reticências, um dia de verão, ele pode estar falando de qualquer dia ao longo da estação. Já o dizer, os ventos, os doces botões ou o verão, ele especifica os elementos do quais está falando, como eu já disse a vocês aqui no início da aula. Dá-se o nome de artigo às palavras que antecedem o substantivo, determinando-lhe definida ou indefinidamente, né? Como eu falei a vocês aqui. Então, os artigos podem ser gênero e número, feminino singular, artigo a, indefinido, uma. Masculino singular, o definido, um indefinido. Feminino plural, as definido e umas indefinido. Masculino plural, artigo definido, os, artigo indefinido, uns. Que eu coloquei novamente aqui para vocês no quadro. Então, os artigos exercem função determinante diante de substantivos. Os artigos definidos determinam de modo específico o substantivo. Os artigos indefinidos determinam o modo genérico, uma vez que não apontam o nome, tá? Então, vejam, dito isso, como atividade de casa, vocês irão fazer a página 92 e a 93, onde eu vou explicar para vocês agora como fazer essas questões. No primeiro, a gente tem o seguinte. No poema abaixo, destaque os artigos e classifique-os. Siga o modelo. Então, vocês vão circular ou marcar um X nos artigos e classificar. Letra A, artigo definido, feminino, singular. Qual vai ser um artigo indefinido, masculino, singular? Qual vai ser um artigo definido, feminino, plural? Enfim, vocês vão destacar e colocar os artigos específicos nos seus lugares corretamente. No segundo, você vai escrever substantivos para os artigos abaixo. A, você pode colocar a louça, a casa, a escola. Essa é a resposta pessoal. Então, vocês fiquem à vontade para colocar o substantivo que vocês bem entenderem, mas tem que estar de acordo com o artigo. Ou definido ou indefinido. Ou no plural ou no singular. Terceiro, faça a correspondência. Número 1, artigo definido. Número 2, artigo indefinido. No quarto quesito, justifique o uso do artigo em destaque nas frases abaixo, tá? Há um fantasma embaixo da minha cama, tenho certeza. Vocês vão justificar o uso do artigo em destaque, né? Então, vocês vão dizer assim, há um fantasma. Não está deixando claro qual fantasma será. Não está deixando claro para nós. Está indefinido. Então, é isso que eu quero que vocês digam aqui. No quinto, copie as frases abaixo, escrevendo os artigos que faltam para completá-lo. Maria comprou um lindo vestido. Paulo devolveu o seu livro. Então, vocês vão fazer isso aqui, né? Reescrevendo a frase. Então, essas são as atividades de português, tá? Vejam só. Como atividade de produção de texto, a gente vai finalizar o conteúdo que a gente já vinha trabalhando em produção de texto, que é a sinopse, né? E aí eu quero refrescar a memória de vocês. A sinopse, a gente sabe que ela representa, né, meus amores, um resumo de uma história, né? A gente encontra sinopse de livros, sinopse de filmes,
né? Ele está trazendo pra gente um resuminho com os pontos principais daquela história. A gente já trabalhou a página 43, né? Já trabalhamos a página 44 e agora a gente vai fazer a página 45, né? Apenas a página 45 do livro de produção de texto, que é falando justamente sobre sinopse, onde a gente tem o seguinte: escreva agora a sinopse do seu filme ou do seu livro favorito. Não se esqueça de escrever o título da obra e o nome do autor, tá? Então vocês fiquem à vontade para escrever o filme de vocês favorito, para escrever sobre fatos importantes que chamam a atenção de vocês sobre essa história. Então é resposta pessoal. Vocês fiquem à vontade para escrever aquilo que vocês acharem que se adequa melhor ao que está sendo pedido, né? Como o filme favorito de vocês, ou um livro favorito, ou um programa favorito, enfim, tá? Então, essa é a atividade de produção de texto, onde você já conhece um conteúdo, a gente vai só finalizar esse exercício, tá? Que é da página 45. Tá bom, meus amores? Então, vejam só. Agora, eu vou pedir que vocês, tá? Peguem um livro de literatura, porque a gente vai, tá bom, meus amores? Ter a explicação da atividade de cada de literatura que vocês vão fazer. Ainda sobre a história Confusão na Floresta, né? Vocês vão fazer a página 34 e a página 35, tá? Sobre confusões na floresta. Onde eu tenho no 20º, ilustre os animais de acordo com suas características, tá? É um réptil carnívoro, boca grande, dentes afiados, típico do Pantanal. Que animal é esse? Um jacaré. Não é verdade? A gente já vê que é um jacaré. Aí depois aqui, herbívoro, pesa em média 4 toneladas. Vive na água e na terra. É um mamífero. Suas presas chegam a medir 50 centímetros. O hipopótamo. Já estou dando a deixa para vocês. Apresenta manchas em seu corpo. É venenosa. Tem um guizo em sua cauda. Possui preferencialmente hábitos noturnos. Tem de 16 a 24 filhotes. É uma cobra, uma cascavel. Agora é com você. Escolha um dos animais citados na história e escreva 5 características. Troque o livro com o colega para ele tentar adivinhar. Para concluir, peça-lhe que faça uma ilustração. Então é isso que vocês vão fazer individualmente, né? Onde vocês vão escolher um animal e vão desenhá-lo e vão escrever características sobre ele. Exemplo, se eu quisesse desenhar um leão, aí eu ia desenhar um leão, dizer que ele tinha uma juba linda, maravilhosa, cheia, enfim, vocês sabem como fazer essas características. No 21º da página 35, a gente vai fazer o seguinte: de que forma cada animal espalhou a notícia? Relacione a notícia ao animal correspondente. O leão havia morrido. Quem foi que falou isso? Que o leão havia morrido. O papagaio montou um exército particular e matou o leão. Quem falou aqui? Qual dos animais? Vocês vão ligar. O papagaio acabou de matar o leão, se diz o novo rei da floresta, e ameaça estraçalhar quem estiver à sua frente. O papagaio matou o leão, já matou meio mundo de animais. O leão acabou de perder um duelo para o papagaio e foi enxotado da floresta. O papagaio acabou de lutar com o leão e deixou o pobre empicadinho. Que confusão, não é mesmo? A notícia se espalhou de forma distorcida. Cada animal contou de sua maneira. Se fosse você, de que forma contaria a notícia? Escreva no quadro abaixo. Então, gente, essa aqui é a resposta pessoal. Se fossem vocês a espalhar essa notícia de que o papagaio tinha derrotado o leão, de que forma vocês iam contar essa notícia? Como vocês iam trazer essa notícia para as pessoas? Tá? Então, vocês vão escrever aqui de forma pessoal. Então, essas são as atividades de hoje. Vocês vão fazer a atividade de português sobre artigo, a atividade de produção de texto, finalizar sobre sinopse, né, da página 45, tá bom? E a atividade de literatura, vocês vão fazer a página 34 e 35. Então, bom, meus amores, é isso, né? O nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje.
Então, tenham um bom dia, um cheiro enorme pra vocês, um beijo, olha, e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo, tá bom? Tchauzinho!